Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, estejam com o livro de vocês para acompanhar esta aula, ok? Pronto, vamos continuar a aula, vamos dar prosseguimento. Leia o texto da página 11, exaltar os heróis e enjaular as feras. Responda as questões 7 e 8 da página 12 e continue na página 13, respondendo as questões de 9 a 12. Ok? Bem, pessoal, agora nós vamos aqui para a página 14. Abra o seu livro na página 14. Aí no início diz assim, ó, contextualizando. Pedro decidiu responder àquela decisão do diretor da escola escrevendo seu próprio texto. Pesquisou mais um pouco sobre o gênero artigo de opinião e encontrou uma orientação sobre construir seus próprios argumentos. Mas como fazer isso? O que de fato é um argumento? Estas foram algumas dúvidas que ele levantou, e ele foi atrás de resolvê-las. A argumentação e o artigo de opinião. Em nossa vida cotidiana, estamos sempre nos posicionando a respeito de determinado assunto. Já pensou nisso? É muito importante não apenas nos informarmos sobre os acontecimentos do mundo, mas também termos a condição de nos posicionarmos frente a determinado assunto, discuti-lo e defendermos os nossos pontos de vista. Gente, quando nós defendemos os nossos pontos de vista, nós estamos dando nossa opinião. A nossa opinião, ela não tem que ser necessariamente igual ao outro, não. Nós podemos ter pensamentos contrários. E ninguém tem nada a ver com isso, nós apenas nos posicionamos. Lógico, com argumentos coerentes, convincentes, daquilo que nós imaginamos que é o correto. Foi que eu falei, que é que eu falo sempre. Nem sempre a verdade de um é a verdade do outro. Não é. Existem pensamentos diferentes, existem ideias opostas. Ok, pessoal. Continuando, para defender um ponto de vista, é essencial que possamos convencer outras pessoas sobre a nossa forma de pensar. Para isso, utilizamos argumentos, ou seja, fatos, exemplos e estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções que sustentam nosso posicionamento sobre uma questão. Assim, todo texto argumentativo defende uma tese por meio de argumentos. Então, quanto maior o argumento, quanto maior o aprofundamento que nós temos em um assunto, melhor para nós podermos argumentarmos com firmeza. Nós temos que nos apropriar de um assunto, ok? Para nós darmos os nossos pontos de vista com firmeza. Tese. Tese é a opinião, o ponto de vista, o posicionamento crítico sobre um determinado tema. Não existe texto argumentativo sem tese. Já argumentos são os motivos, as razões utilizadas para convencer o leitor de que a tese é verdadeira. Um bom texto argumentativo deve apresentar a tese de forma clara ao leitor. Bom, e agora continuando sobre artigo de opinião. Já na página 15, vai falar mais um pouco sobre o que é artigo de opinião. O artigo de opinião
é um gênero textual jornalístico no qual o autor mostra claramente a sua opinião e os seus argumentos, de forma a fazer com que o interlocutor acredite no que ele diz. O interlocutor, gente, é a outra pessoa, é a pessoa que está dialogando com você. O interlocutor é o outro e você passa a ser o interlocutor também a partir do momento que o outro fala. É a conversa, é o diálogo de duas pessoas. O autor do artigo de opinião geralmente tem a intenção de convencer os seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos. A finalidade do artigo de opinião é a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. Ok? Bem, pessoal, vamos agora para a página 16, refletindo sobre a língua portuguesa. Mariana, a pedido de Pedro, foi até a biblioteca ajudá-lo na produção do artigo de opinião. Quando estavam lá, chegaram Letícia e Cauê. O que vocês estão fazendo? Pergunta Cauê. Antes de Pedro abrir a boca, Mariana responde. Estamos escrevendo um artigo de opinião. Uma escola proibiu os meninos de usarem brinco. Vejam só. Pedro está escrevendo a respeito. Tenho certeza de que vai ser um ótimo texto, diz Letícia. Vocês dois são ótimos escritores. Pedro rebate. Não acho que escrevo tão bem assim. Isso é uma opinião sua. Cauê interfere. Deixe de modéstia, Pedro. Isso é um fato. Você escreve muito bem. Mariana, confusa, pergunta. Espera, qual é a diferença entre fato e opinião? O sinal tocou e a aula de português ia começar. Muito curiosos, como sempre, os jovens lançaram a dúvida para a professora Juliana, que logo respondeu da seguinte forma. Aí, continuando na página 16, pessoal. Fato e opinião. Em um artigo de opinião, como o próprio nome sugere, o autor parte de uma notícia, fatos, para emitir sua opinião. Vamos conhecer as definições de fato e de opinião a partir de um verbete de dicionário. Página 17, pessoal. Fato, substantivo masculino. 1. Resultado acabado ou que está prestes a ocorrer. Exemplo, o fato está prestes a ser consumado. 2. Coisa cuja realidade pode ser comprovada. Verdade. Exemplo, a fiscalização das barracas ilegais é agora um fato. 3. Jurídico. O que foi finalizado e não pode ser mudado e ou alterado. Etimologia, origem da palavra fato, do latim factum. Opinião, substantivo feminino. 1. Modo de pensar. Aquilo que se pensa em relação a julgamento ou ponto de vista. Exemplo, não tenho opinião sobre esse assunto. 2. Demonstração de um pensamento pessoal em relação a avaliação. 3. O que se diz sem comprovação, fundamento ou confirmação. Sua opinião não comprova os fatos. 4. Ponto de vista. Regulamentado. Juízo formado sobre. Conceito. 5. Pensamento comum. Senso habitual de um grupo de pessoas. 6. Juízo sobre. Exemplo, não se deve dar uma opinião sem saber o assunto. Bem, pessoal, aqui na página 17, vamos finalizar com a questão 13. Aproveitando a situação da aula provocada pelos alunos,
a professora Juliana lançou um desafio para que os alunos diferenciassem o fato da opinião, como na questão abaixo. Agora observe as frases a seguir. Catita é uma cadela vira-lata. Catita é uma doce cadela vira-lata. Na sua opinião, qual dessas frases expressa uma opinião? Por quê? Pensando em reforçar a compreensão e ilustrar as várias formas que uma opinião pode se apresentar, a professora Juliana fez uma leitura coletiva do texto abaixo com a turma. Nos textos, as opiniões são expressas por meio de adjetivos, locuções adjetivas e expressões que revelam o posicionamento do autor do texto em relação ao fato que esteja sendo discutido. Leia o texto das páginas 18 e 19 e responda à questão 17. Até a próxima aula.